Fala galera, o assunto de hoje é Caio Fernando Abreu, escritor gaúcho, nascido em 1948 em Santiago, uma pequena cidade interiorana do Rio Grande do Sul, e falecido em 1996, portanto antes de completar os 50 anos, faleceu por conta da AIDS, né? Foi vitimado pela AIDS. O Caio Fernando Abreu viveu um momento muito rico na história do século XX. Ele vive aquele período ali que vai basicamente de 68 até um pouquinho antes da virada para o século XXI. Por conta disso, o período sobre o qual o Caio Fernando Abreu se reporta é um período muito conturbado. Se a gente tem um primeiro momento marcado por movimentos como, por exemplo, o movimento libertário capitaneado pelos hippies do final da década de 60, com gente como Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Doors e diversos outros grupos de rock pregando liberdade, pregando emancipação, a gente vai ter uma espécie de ressaca desses movimentos. No caso do Brasil, com o recrudescimento da ditadura militar. O Caio Fernando Abreu teve que se esconder na casa de amigos por perseguições do período militar. Muito além disso, o Caio Fernando Abreu também viveu a queda do Muro de Berlim, né, na década de 80, quando derrubou-se o Muro de Berlim, foi o final daquela utopia socialista. E também por conta desse individualismo exacerbado, exagerado, que acabou caracterizando obras de autores contemporâneos do Caio Fernando Abreu, um Cazuza, de um Renato Russo, autores inclusive contemporâneos desse grande autor da ficção urbana brasileira. Então é desse cara que a gente vai falar. O livro indicação de leitura obrigatória para a UDESC e para a Universidade Federal de Santa Catarina, além do Ponto e Outros Contos, certo? Então vamos dar uma olhadinha nas características desse grande livro, dessa grande coletânea de Caio Fernando Abreu. Um dos aspectos muito importantes da literatura do Caio Fernando Abreu é o uso que ele faz da linguagem. Sendo um jornalista, obviamente que escreve de uma forma bastante fácil, bastante clara e bastante objetiva. É um dos grandes representantes da ficção urbana brasileira e trabalhou diversos gêneros. Né? É autor de livros de crônicas, livros de contos, romances e também um grande dramaturgo, um grande autor teatral. Talvez justamente por isso, por ser um grande dramaturgo, os diálogos do Caio Fernando Abreu, dos seus personagens nessa coletânea de contos, são tão bem elaborados. Ele usou esses conhecimentos de dramaturgia, certamente, e tanto na constituição dos tipos que ele explora, que são os tipos semi-marginalizados, como o Raul e o Saul, que são marginalizados por conta da sua orientação homoafetiva. É importante a gente perceber que ele elabora uma galeria de personagens que expressa os seus sonhos, as suas crenças e até mesmo a sua falta de crenças, o seu ceticismo, em uma linguagem fácil, objetiva, direta, muito próxima da maneira como nós falamos e muito mais próxima ainda da forma como os jornalistas se reportam à realidade. Ainda assim, cabe ressaltar que o Caio explora muito bem o potencial poético da palavra. Né? Nos seus textos, a gente vê expressões que demonstram o domínio da linguagem. Né? Então, ele relata fatos do cotidiano, relata fatos bastante normais, mas volta e meia, expressões como, por exemplo, mesmo atrás dos silêncios, os silêncios saciados. Percebam a musicalidade aí dessa aliteração, dessa repetição das consoantes, ou mesmo uma expressão como um fio de luz coado pela janela, né, essa bela sinestesia.
É importante a gente perceber que na literatura do Caio Fernando Abreu, o trabalho com a linguagem é feito com esmero. Então, apesar de ser uma linguagem direta, objetiva, clara, como é de costume em cada jornalista, ele também é um autor que explora bastante bem o potencial poético do uso da palavra. Um outro detalhe muito importante é que a narrativa do Caio Fernando Abreu, ela faz um registro que é um registro do cotidiano. Esses textos são verdadeiros instantâneos, retratos de eventos muito simples, muito comuns e muito rotineiros, de onde o Caio extrai determinados acontecimentos. Então, como exemplo, podemos citar O Coração de Alzira. É um conto que trata de uma esposa entediada que, enquanto admira o sono do seu marido, vai se dando conta de todas as suas frustrações. É um domingo de manhã e, ao que tudo indica, tudo que ela desejaria naquele domingo de manhã era que o marido acordasse e dissesse o seu nome de uma maneira carinhosa, e não é isso o que acontece, né? Então, uma expectativa que se frustra nesse conto O Coração de Alzira. Para uma Venca Partindo, né? Um conto lindo, um conto excepcional, no qual, em um monólogo, o namorado tenta falar alguma coisa para sua namorada, bem no momento em que esta está na rodoviária, tomando ônibus para despedir-se, para uma avenca partindo. A avenca é uma planta insignificante, né? O próprio narrador do texto fala: por que eu não te comparei a uma samambaia, a uma roseira? Não, fui te comparar a uma avenca, uma plantinha insignificante. É importante a gente perceber que é justamente desse conjunto de dados insignificantes, rotineiros, frustrantes, desesperançados, que o Caio resgata essa poesia do cotidiano. Já em Linda, uma história horrível, o filho volta para casa e tenta conversar com a mãe, reconhece naqueles gestos já ríspidos da mãe as demonstrações de um amor, né, meio escondido, um amor meio reprimido, uma afetividade muito reprimida, característica dessas personagens do Caio Fernando Abreu, e ali naquele conto ele tenta revelar para a mãe que está com AIDS. Então o texto todo é aquele instantâneo do momento em que o filho, sendo recebido pela mãe, passa o conto inteiro tentando contar isso, tentando falar isso para a mãe, né? Que contraiu AIDS e que está mal e que já está num estado fisicamente deplorável. No final do conto ele mesmo tira a camisa e é possível ver na descrição que ele faz do físico as manchas, que são as manchas da doença. Então, como um bom cronista que era, o Caio explora essas cenas comuns, essas cenas cotidianas, essas cenas rotineiras, e é justamente dessa rotina a qual estão submetidos esses personagens que nasce a poesia. Então no meio de um evento cotidiano, rotineiro, opressivo desses, o Caio consegue extrair uma passagem poética. É um raio de luz, é o latido de um cão, é o carinho da cadela linda de uma história horrível, e assim por diante. Então, nesse sentido, a linguagem poética acaba se tornando uma espécie de válvula de escape, né? E a criação literária acaba resgatando isso desse cotidiano, essa poesia, essa coisa rica, mesmo das cenas mais insólitas e dos momentos nos quais a gente teria menos crença de despertar alguma poesia. Dentre os muitos temas e subtemas tratados nos contos, a gente pode ressaltar os desencontros amorosos, né? Em A Fuga, por exemplo, é isso o que vai acontecer. Entre outras coisas, o menino de 6 anos combina uma fuga com a namoradinha e ela deixa ele na mão, ela não aparece na hora de fugir.
né? Então, em A Fuga, a gente já tem uma história de desencontro amoroso. Em Para uma Venca Partindo também é a despedida do amor desse narrador em primeira pessoa que entoa um imenso monólogo justamente no momento de se despedir da amada, né? No Coração de Alzira também a gente vê esse desencontro, né? Essa vida afetiva de certa forma marcada pelo desencontro, porque a Alzira tudo que queria, tudo que desejava naquela manhã de domingo era que o marido dissesse o seu nome da mesma forma como dizia quando os dois estavam enamorados. Então, qualquer pequena demonstração de afeto nesse contexto aí acaba ganhando uma dimensão imensa. E é nesse sentido, nesses momentos pequeninos em textos extremamente curtos, que o Caio acaba condensando essa poesia que ele consegue extrair desse cotidiano. Em Linda, uma história horrível, por exemplo, o filho que volta para casa percebe naquela rispidez da mãe, na dureza da mãe, na falta de afetividade mesmo da mãe, a ideia do amor, que é um amor que parece que se nega, é um sentimento que é um sentimento represado. A gente poderia se perguntar, mas por que acontece isso então? Por que os personagens, por que é tão difícil esses personagens demonstrarem o amor? É como se demonstrar afeição em um mundo tão destituído de afeto, em um mundo tão destituído de sentimentos, como se isso fosse um pecado, né? O personagem tem que mostrar ser forte, né? E o afeto, o carinho, o amor acaba sendo entendido como uma demonstração de fraqueza. Provavelmente por causa disso que em determinados personagens, em determinados textos, acontece justamente o oposto, né? O amor é que demonstra a força, o afeto é que demonstra que é ali que reside a força. Em contos como, por exemplo, em Aqueles Dois, o conto que encerra essa coletânea de 15 contos, o Saul e o Raul são dois homens que começam a trabalhar em uma mesma firma no mesmo dia e gradativamente vai se criando uma atmosfera de homoafetividade entre os dois e por conta disso eles começam a ser discriminados. E são discriminados até o ponto de serem demitidos, né? São demitidos da empresa, o chefe da empresa começa a receber determinadas cartas anônimas, comunicando que aquilo é falta de pudor, é falta de decência e tal, e os dois acabam sendo demitidos e saem juntos, né, da firma, entram no mesmo táxi quando vão-se embora, o pessoal da firma zoando, vaiando e tal, os dois, e esses dois é que demonstram a força desse afeto, a força desse carinho, desse amor, num mundo tão destituído desse sentimentalismo, né? O Caio acaba demonstrando através desse conto aí que a opressão ela vai além da tortura física, né? Muitas vezes a discriminação, o preconceito, as próprias brincadeiras, entre aspas, elas traduzem uma forma de opressão tão ruim ou até mesmo pior do que a tortura física. Então, o Caio, como pessoa que sentiu isso na carne, né? Como um homem que sentiu o desprezo por ter tido essa orientação sexual, ele acaba explorando, sim, alguns traços que a gente pode considerar traços autobiográficos nesses seus textos. Em Caio Fernando Abreu, a descrição ela é minimalista, né? A gente não vai encontrar um autor preocupado em registrar detalhes físicos dessas personagens. Nós não vamos encontrar descrições muito detalhadas nessa coletânea. É que o autor prefere valorizar a psicologia, né? Valorizar o que as personagens pensam, as suas reflexões, demonstrar quais são as reflexões que eles esboçam. O Caio valoriza esse intimismo, né? O Caio é um autor que resgata esse aspecto, e é por conta disso
que a ação, o episódico, o aspecto anedótico da narrativa, o que a gente poderia sintetizar como a ação narrativa, ela acaba ficando em segundo plano. Não que as histórias sejam ruins, são histórias excepcionais, mas são histórias nas quais a ação fica em segundo plano. E nesse sentido é importante a gente salientar um detalhe. Algumas narrativas, por exemplo, em Para uma Avenca Partindo, o rapaz que fica falando com a namorada que está indo tomar o ônibus, ele passa o conto todo querendo dizer alguma coisa para essa garota. E ao final o Caio frustra essa expectativa. Essa é uma das narrativas nas quais a gente pode salientar que ocorra esse tipo de aspecto. Triângulo Amoroso, variação sobre o tema, é um conto em que uma menina ganha um gato e descobre a dor do abandono. Por quê? Porque a família, depois de tê-la presenteado com esse gato, depois dela ter se apegado a esse gato, depois de certa forma ela ter ganho a atenção e o carinho desse gato, decide arranjar uma gata para trazer, para fazer companhia para esse gato. Então a menina vê-se preterida, a menina vê-se colocada de lado. E nesse texto é importante a gente ressaltar que o Caio Fernando Abreu demonstra como, de certa forma, aquela inocência cruel das criancinhas, ela acaba se pronunciando nessa menina. Mas talvez para a gente compreender bem como o episódico, a ação fica em segundo plano, valesse a pena a gente prestar atenção na maneira como o Caio finaliza esse texto, Triângulo Amoroso, variação sobre o tema. Depois começou a crescer, 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 até que casou, teve 3 filhos, comprou um apartamento de cobertura no Guarujá e uma casa em Poços de Caldas. Notem que o crescimento da menina, que poderia, as ações que ocorreram durante o crescimento, o fato de ter conhecido o marido, o fato de ter se casado, toda essa ação fica em segundo plano. Isso permite dizer que para o autor os dramas interiores são infinitamente mais importantes do que esse aspecto que a gente pode chamar de o aspecto anedótico, o aspecto episódico desses textos. Mais importante do que a ação é a reflexão. E por isso o Caio Fernando Abreu faz questão de investigar o psicológico dessas personagens.